Olá, olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre função logarítmica. Antes de mais nada, vamos relembrar essa definição de função? O que é uma função mesmo? Vamos lá? Bom, a definição de função é mais ou menos o seguinte. Considere dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Suponha aqui que o conjunto A possua os elementos 1, 2, 3 e o conjunto B possui os elementos 4, 5, 6 e 7. Pronto, então dados dois conjuntos A e B, conforme você observa, existem várias maneiras de você associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Não é verdade? Existem várias maneiras de a gente associar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Cada uma dessas associações é chamada relação de A em B. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui uma associação, uma relação entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Então, isso aqui é uma relação de A em B. Tudo bem? Bom, algumas dessas relações são especiais para a matemática, a gente chama de função. Quando uma relação vai ser uma função? Quando uma associação como essa vai ser uma função? Quando cada elemento do conjunto A estiver associado a um único elemento do conjunto B. Essa é a definição de função. Dados dois conjuntos A e B, uma função vai ser aquela relação tal que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Lembra disso? Em vista disso, essa relação aqui não é uma função. Por que não é uma função? Porque o 3 aqui não está associado a ninguém. Não é verdade? Então vamos fazer virar função? Vou fazer virar função. Pronto, vou associar o 3 com o 6. Pronto. Essa relação aqui agora é uma função. Por quê? Cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Também não seria função se tivesse assim, pessoal. Olha, isso aqui também não pode ocorrer. Isso aqui fere a definição de função. Porque esse elemento aqui do conjunto A estaria associado a dois elementos do conjunto B. Isso não pode ocorrer, tá? Mas como está, essa relação aqui é uma função que a gente notaciona assim, f de A em B, uma função de A em B. Bom, dada uma função, a gente define para ela o seu domínio da função, o D de F, domínio da função, que no nosso caso aqui é o conjunto de partida, é o conjunto A. A gente define também o contradomínio da função, o contradomínio da função é o conjunto de chegada, é o conjunto B. A gente define a imagem da função, pessoal. A imagem da função é um conjunto. A imagem é um conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? São os elementos do contradomínio que estão sendo realmente usados. Tá? A imagem da função é um conjunto cujos elementos são os elementos do contradomínio que estão sendo realmente usados. Então, no caso ali, é o 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Também a gente define para uma função a lei de associação, o f de x dela. E nesse caso aqui, o f de x é x mais 3. Observe, o 4 é 1 mais 3, o 5 é 2 mais 3, o 6 é 2 mais 3. Então tá aqui, revisão de função, pessoal. Essa é a definição de função. Dados dois conjuntos A e B, uma função é aquela relação tal que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Isso é função. Professor, e como é que nós vamos definir a função logarítmica? A gente vai definir a função logarítmica assim, olha. Você vai considerar o primeiro conjunto como sendo o conjunto dos números reais positivo. É o R mais asterisco. Não é verdade? E o segundo conjunto aqui, olha, o conjunto dos números reais. Todo o conjunto dos números reais. E além disso, você considera um número B maior do que 0 e diferente de 1. A função logarítmica fica assim definida. É aquela função tal que a cada x do primeiro conjunto, ela associa o log de x na base B. Pronto. É assim que fica definida a função logarítmica. Dado o primeiro conjunto aqui, o conjunto dos números reais positivos, o segundo conjunto aqui, o domínio, o conjunto dos números reais positivos, o contradomínio, o conjunto dos números reais, e um número B maior do que 0, diferente de 1. Como fica definida a função logarítmica? É aquela função tal que a cada x do domínio ela faz corresponder o log de x na base B aqui do contradomínio. Tudo bem? Pronto, definimos a função logarítmica. Vamos registrar isso aí? Olha só,
conforme você observa aí no material, a função logarítmica é toda função f de R mais asterisco em R do tipo... Qual é o tipo dela? F de x igual a log de x na base B. Logicamente, essa base B aí não pode ser um número qualquer. Essa base B tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. Com 0 menor que B, que é diferente de 1. Esses comentários a gente já teceu lá no início dos logaritmos, né? Quando a gente definiu o logaritmo, a gente verificou por que faz necessário a base B ser um número maior que 0 e diferente de 1. Alguns exemplos aí de funções logarítmicas. Primeiro, f de x igual a log de x na base 2. Olha, f de x é igual a log de x na base 2. Olha só, pessoal, olha só. Conforme a gente discutiu lá quando a gente estava falando de função do primeiro grau, né, a função afim, cada um dos parâmetros da função afim, olha, ax mais b, cada um dos parâmetros a e b da função afim, te diz alguma coisa a respeito do gráfico da função. O parâmetro a diz se a função é crescente ou decrescente, se a reta é crescente ou decrescente. O parâmetro b te diz onde a reta toca o eixo y. Aqui para a função logarítmica também tem a mesma coisa. Esse b, a base aqui, vai te dar uma informação importantíssima a respeito do gráfico da função. Por isso é importante a gente olhar para uma função logarítmica e identificar qual é a sua base. Aqui no exemplo A, por exemplo, a base b é 2. Ó, a base é 2. Excelente. Mais um exemplo. Agora a função g de x igual a logaritmo de x na base 0,3. Logaritmo de x na base 0,3. Nesse caso aqui, a base b é igual a 0,3. Mais um exemplo. C, agora, h de x igual a log de x. H de x igual a log de x. Bom, mas professor, não tem a base. O que a gente convencionou, pessoal? O que a gente convencionou? A gente convencionou que quando não aparecer a base do logaritmo, a base é 10. Então, nesse caso aqui, a base b é igual a 10. Um último exemplo, que eu estou chamando de t de x, né? Exemplo dele. T de x igual a quem? A ln de x. Lembrando que o ln de x, pessoal, o ln de x é um logaritmo especial, chamado logaritmo natural de x, que significa log de x na base e, onde esse e é aproximadamente 2,718. É um número de ordem, tá? Então, a função t de x igual a ln de x tem por base o número e, que é aproximadamente 2,718. Pronto. Exemplos aí de funções logarítmicas. Exemplo 2, determine o domínio de cada uma dessas funções. Aí no item A, f de x igual a logaritmo de 3 menos x na base x menos 1. Olha só, pessoal, o que é domínio de uma função mesmo? O domínio de uma função é o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação está definida. Essa é a definição de domínio. É o maior subconjunto dos reais para o qual a lei de associação está definida. Mas, professor, como é que eu vou fazer para determinar esse domínio de funções logarítmicas? Assim, pessoal, ó, devagarzinho para você entender. Como é que ficou a definição de logaritmo? Assim, ó, log de A na base B é igual a x, somente se o b elevado a x for igual a a. Essa é a definição de logaritmo que nós começamos a falar lá no início do nosso curso aí de logaritmo. Log de a na base b é igual a x, somente se o b elevado a x é igual a a. Com as seguintes condições. Esse número a chamado logaritmando tem que ser um número maior do que 0.
tem que ser um número maior do que zero. E esse número b, chamado base, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então você escreve 0 menor do que b, que é diferente de 1. Pronto. É isso aqui que você vai ter que analisar na nossa função. Tudo bem? Vamos voltar para a nossa função? Olha só. Quem é o logaritmando aqui desse logaritmo, pessoal? É o 3 menos x. Então, de acordo com a definição, olha, o logaritmando tem que ser um número maior do que zero. Portanto, o 3 menos x tem que ser maior do que zero. Além disso, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Qual é a base aqui do nosso logaritmo? É o x menos 1, tá vendo? Esse x menos 1 tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, você escreve assim, ó, 0 menor que x menos 1, que é diferente de 1. Pronto. Essas são as duas condições que os x devem satisfazer a fim de que essa escrita aqui tenha sentido, senão não tem sentido, não é verdade? Bom, vamos resolver cada uma delas? Aqui a primeira é uma equação do primeiro grau, né? Como é que a gente resolve? Menos x maior do que menos 3, aí você multiplica por menos 1. Lembrando que quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você tem que trocar todos os sinais, inclusive o de maior passa para menor. Então aqui vai ficar x menor do que 3. Pronto. A primeira condição acerca de x é que ele tem que ser um número menor do que 3. Bom, agora vamos pensar agora na segunda condição, pessoal. 0 menor que x menos 1, que é diferente de 1. Bom, aqui a ideia é deixar o x sozinho, né? A ideia é a gente isolar o x. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar mais 1 a todos os membros aí dessa relação. E aí a gente vai obter o seguinte. Olha, 0 mais 1 dá 1. Menor que x menos 1 mais 1 vai ficar x sozinho. Que é diferente de 1 mais 1, 2. É assim que a gente deve proceder. Tá? Por que eu estou somando mais 1? Porque aqui tem um x menos 1. Se aqui tivesse, por exemplo, x mais 2, você iria somar o que aqui? Menos 2, não é verdade? Né? Essa é a ideia. Então tá, ó, aqui está a segunda condição acerca de x. O x deve ser maior do que 1 e diferente de 2. A partir desse momento, se você consegue enxergar a interseção dessas duas condições, beleza. Se você não consegue enxergar, você lança a mão dos intervalos numéricos que nós já estudamos aí em umas aulas aí para trás, não é verdade? Como é que funciona mesmo? Vou representar essa condição em um intervalo numérico. Então você faz a reta real, uma bolinha aberta, porque tem só menor, coloca o 3 e risca para... Pronto, representei no intervalo real a primeira condição. Vou representar agora a segunda condição, né? O x tem que ser maior do que 1 e diferente de 2. Vamos colocar o 1 mais ou menos aqui e o 2 mais ou menos aqui. Pronto, então maior do que 1 e diferente de 2. Pronto. Agora a gente... Ah, tá, pessoal, um detalhe. Quando você for dispor esses números aqui, você tem que manter uma certa ordem. Olha, o 1 e o 2 devem estar à esquerda do 3, porque eles são menores que o 3, tá? Tem que ter uma certa ordem quando a gente for dispor esses números aqui. E agora a gente verifica o que tem em comum, né? O que tem em comum riscado, né? O que tem riscado em comum nesses dois intervalos? É o pedacinho de 1 a 2, vê se você concorda comigo, de 1 até 2, e de 2 a 3, de 2 a 3. Pronto, olha aqui, ó. Aqui e aqui. Estamos em condições agora de determinar o domínio, de escrever o domínio da função, né? Domínio da função são esses dois intervalos. Que você pode escrever assim, ó, x pertence a R tal que 1 menor que x, que é menor do que 2, pensando aqui no primeiro pedacinho, ou 2 menor que x, que é menor do que 3. A mesma coisa poderia ser escrita assim também, ó, x pertence a R tal que 1 menor que x, que é menor do que 3, e x diferente de 2. Pode ser escrito assim também, tá? Fecha chaves aqui. E uma outra maneira ainda seria por colchete, olha. Colchete voltado para fora do lado do 1. Por que é voltado para fora mesmo? Porque tem bolinha aberta. Colchete voltado para fora também do lado do 2, tem bolinha aberta. União com o intervalo, olha, 2, 3, voltado para fora aqui os colchetes em 2 em 3. Pronto, 3 maneiras aí para você escrever o domínio dessa função. Agora é importante você entender o que isso significa, pessoal. Isso aqui está te dizendo o seguinte,
que só tem sentido essa escrita se o x estiver nesse intervalo. For um número entre 1 e 3 e, além disso, tem que ser diferente de 2. É isso que significa. Por exemplo, se você substituir o x por 4, aquela escrita ali não vai ter sentido. Quer ver? Vamos substituir o x por 4? Observe que o 4 está fora do nosso intervalo aqui, né? Bom, substituindo o x por 4, eu vou obter f de 4, vai ficar logaritmo de quem? Me ajuda aí, ó. 3 menos 4. 3 menos 4 dá menos 1. E aqui, olha, 4 menos 1, 3. Existe o log de menos 1 na base 3? Não está definido. Então, formando a ideia de domínio, é o maior subconjunto dos reais para o qual essa lei de associação está definida. Se eu pegar um número, o 2, por que não pode exatamente o 2? Vamos calcular o f de 2 aqui? F de 2 vai ficar como? Log de quem? Olha, 3 menos 2 dá 1. E aqui 2 menos 1 dá 1. Log de 1 na base de 1 está definido? Não está não, pessoal. A base do logaritmo não pode ser 1, conforme consta lá na definição de logaritmo. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? Bora lá.